A família de um vencedor de prêmio Nobel em campo? Ouro de país que nem existe mais? A ótima geração belga que realmente conquistou algo no futebol? Essas e outras curiosidades do futebol nos Jogos Olímpicos, agora pra você. O futebol nos Jogos Olímpicos de 1908 era, claro, amador. Porém, foi nesta edição que seleções nacionais efetivamente disputaram o futebol masculino, e não times amadores representando seleções. E nessa edição de 1908, em Londres, o sobrenome de um dos maiores físicos da história esteve em campo. Chegaremos lá. Você talvez lembre do nome de Niels Bohr, dinamarquês vencedor do Prêmio Nobel de Física de 1922 e com grandes contribuições para o modelo atômico e para o desenvolvimento da energia nuclear. Ele chegou a ser goleiro antes de focar só nos estudos. Mas não só ele na família. O irmão Harald Bohr, 2 anos mais jovem que Niels, foi titular no meio de campo na conquista da medalha de prata da Dinamarca, derrotada pelos anfitriões britânicos na decisão. Ele largou o futebol em 1909, quando defendeu o doutorando em matemática. Uma curiosidade. A carreira de Niels Bohr no futebol acabou após um jogo de futebol em que ele ficou desatento, pensando num problema matemático. Isso atrapalhou o cara num lance. Foi no amistoso do AB, time dele, contra o Germania Mittweida, da Alemanha, em 1905. Ali, Niels percebeu que o futuro dele não era nas 4 linhas. Mas o que reza a lenda é que quando os companheiros viam o Bohr no vestiário, diziam: "Nossa, que físico!" Pois é. 3 seleções na história dos Jogos Olímpicos ganharam o ouro e atualmente não existem mais como país. A União Soviética levou o ouro 2 vezes, em 1956 e 88. Inclusive, em 88 foi em cima do Brasil, que via em Romário a grande esperança da então inédita conquista olímpica. Mas não deu. O baixinho até marcou o gol brasileiro, o 7º dele naquela edição em Seul. Só que os soviéticos empataram e, na prorrogação, conquistaram o ouro. Além da União Soviética, tem ainda a Iugoslávia, ouro em 1960. Aliás, aquela geração iugoslava era persistente. Eles chegaram a 4 decisões olímpicas seguidas. Foram prata em 48, 52 e em 56. Em 1960, enfim, ganharam da Dinamarca e fizeram a festa. Outra seleção de país que não existe mais a ganhar foi a Alemanha Oriental, em 1976. Eles empataram com o Brasil na primeira fase e depois foram avançando até conquistarem o ouro contra a Polônia do craque Lato. Hans-Jürgen Dorner, histórico jogador do Dinamo Dresden, foi o cara daquele time alemão. É claro que uma das grandes zebras, se não a maior de todas, foi a conquista de Camarões em 2000, depois de eliminar a seleção brasileira nas quartas de final. Mas acontece que não foi só aquele jogo que foi emocionante para os Leões Indomáveis. Na real, eles só venceram um jogo na fase de grupos, e graças a um gol aos 41 do segundo tempo contra o Kuwait. Nas quartas, o fatídico jogo que muita gente lembra até hoje. O gol de ouro, ou seja, o gol que eliminou os brasileiros, veio a 7 minutos do fim do tempo extra. Foi do Modeste Mbami, meia que jogava no Sedan, da França. Ele chegou a ter algum brilho atuando em PSG e Marseille anos mais tarde. Claro, o restante da campanha camaronesa. Na semifinal, o Chile foi batido de virada graças a gols aos 39 e aos 44 do segundo tempo. E na decisão, eles saíram levando 2-0 da Espanha. Buscaram no segundo tempo, com direito a um gol do jovem Samuel Eto'o. Nos pênaltis, triunfo camaronês e uma conquista jamais repetida por outra seleção africana desde então. Todo mundo fala que a incrível geração belga vai terminar sem títulos, e pelo visto vai mesmo. Mas você sabia que a Bélgica tem sim uma conquista? Pois é, os belgas levaram o ouro no futebol de 1920 em casa, na cidade de Antuérpia. Só que foi de uma maneira controversa. Isso porque na decisão contra a Tchecoslováquia, a arbitragem do inglês John Lewis, de 65 anos, foi muito contestada pelos tchecos. Aos 39 minutos, estava 2-0 para a Bélgica, a Tchecoslováquia pé da cara e o juizão expulsou o cara, o Steiner, por agredir o belga Robert Copé. Pronto. Os tchecos abandonaram o gramado, protestaram formalmente contra o juiz, mas foram considerados derrotados. A Bélgica ficou com o ouro e os tchecos foram desclassificados pela atitude. Nem a prata levaram. Hoje,
O Brasil soma um total de 6 medalhas no futebol masculino. O ouro de 2016, 3 pratas, sendo a última em 2012, e 2 bronzes, o último em 2008. Mas em 1984, o Brasil estava zeradinho de medalhas e foi para os Jogos de Los Angeles com a base do Internacional. O técnico Jair Pisserni aproveitou a eliminação precoce do Colorado no Brasileirão para usar 11 jogadores daquele time na convocação. Foram chamados Milton Cruz, Gilmar Rinaldi, Mauro Galvão, Pinga, André Luiz, Dunga, Ademir, Tonho, Paulo Santos, Kita e Silvinho. Dunga foi um dos bons nomes daquela equipe, com 2 gols na campanha. Gilmar Popoca, do Flamengo, marcou 4 vezes. A seleção sofreu, mas foi avançando. Nas quartas, passou pelo Canadá nos pênaltis. Na semi, superou a Itália na prorrogação. Mas a França foi forte demais para o time brasileiro / Colorado na grande final. 2-0 e prata brasileira. É claro que esse vídeo é um recorte, portanto, muita coisa ficou de fora. Deixa aí nos comentários mais curiosidades do futebol olímpico e te inscreve no canal, hein? Deixa teu like e ative o sininho das notificações. Eu volto na próxima. Fui!